boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa tarde. Agradecer ao Vinícius aí, que fez a ponte entre mim e a Fernanda. Bom, eu preparei hoje um material para a gente conversar um pouco sobre a LGPD. Até conversando com o Vinícius esses dias, a LGPD é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe o que é, né? Então, assim, é um desafio muito grande falar sobre LGPD em só 40 minutos, mas eu vou tentar. E aí depois, assim, como a Fernanda colocou, vocês podem deixar as dúvidas que eu vou respondendo, e o que eu não consegui responder aqui hoje, eu respondo na sequência. Fernanda, eu projetei aqui a minha tela. Você pode confirmar para mim se está todo mundo vendo, porque eu não enxergo agora a sala. Tá, estamos vendo, Letícia. Então pode tá ficar bem. Tranquilo. Tá ótimo. Bom, a primeira pergunta assim, que eu preparei para abrir esse nosso encontro é o que é que a LGPD tem a ver comigo e com o meu trabalho. Como eu falei, a gente escuta falar de LGPD, mas não sabe muito bem o que isso quer dizer, como que isso afeta a nossa prática, né, o nosso dia a dia. O fato de sermos seres humanos e que vivemos, isso já impacta muito na nossa vida, a existência da LGPD, né? Tudo da nossa vida pessoal e profissional é rastreável nos dias de hoje, né? Porque a gente deixa um rastro de registros por onde quer que a gente passa. Aliás, não precisa nem sair de casa para ter esses dados registrados, né? Os nossos celulares, eles captam, eles registram absolutamente tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente pesquisa. Eu quero saber, assim, quem de vocês que nunca se deparou com aquela situação de estar conversando com alguém, o celular longe, aí você fala assim, nossa, estava conversando sobre casamento. E aí, de repente, aparece um anúncio no seu Facebook, no Instagram, de um vestido de noiva, de uma decoração, né? Então, a gente vive hoje cada vez mais sendo monitorados, né? O tempo todo. E isso impacta na nossa vida, mesmo sem que a gente tenha noção desses impactos. E qual é a importância, né, da gente falar um pouquinho sobre os dados? É que entende-se que atualmente os dados eles são considerados o novo petróleo, por eles possuírem um alto valor de mercado, né? E por eles terem um alto valor de mercado, eles passam a ser utilizados de diversas maneiras, né? De formas lícitas e de formas ilícitas. Eu não sei aqui quem teve a oportunidade ou a curiosidade, né, de assistir um documentário no Netflix falando sobre a Cambridge Analytica e como que essa empresa, juntamente com os anúncios do Facebook, conseguiu manipular as informações que chegavam para os eleitores americanos e influenciar o voto desses eleitores, né? Então, é muito perigoso como que a gente entrega os nossos dados sem nem saber, na maioria das vezes, e a gente acaba sendo sendo utilizado aí como cobaia de experimentos sociais para identificar os nossos perfis de consumo, para que as empresas de marketing, de análise de mercado, elas consigam identificar potencialidades baseadas nos nossos gostos, né, os nossos padrões de comportamento, sejam individuais ou coletivos, tudo fica registrado, né? A gente, no celular, a gente pede comida, a gente faz check-in na academia, a gente marca consulta, pede reembolso de plano, a gente consulta a carteira de vacinação, né? Aqui no Paraná a gente tem essa facilidade. Então, assim, o nosso celular ele é uma fonte de dados imensa. Fora as transações que a gente faz no mercado, na padaria, que a gente vai agora passa o Pix, né? Passa cartão. Então, assim, a gente fica muito exposto, o que acaba facilitando a prática de crimes, né? Quem nunca aí teve um cartão clonado? Eu, sinceramente, eu já perdi as contas de quantas vezes eu tive meus cartões clonados. E onde que esse dado vazou? A gente nunca sabe, né? A gente nunca tem acesso a essa informação. Você vai procurar isso perante um banco, a gente não consegue ter essa informação, né? Então, a LGPD, ela vem com esse propósito de nos proteger, né? E antes da gente falar
rapidamente sobre a LGPD, é importante dizer que antes da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela foi publicada em 2018, mas ela entrou em vigor o ano passado, nós já tínhamos na nossa legislação brasileira diversos diplomas, né, legais que buscavam tutelar a privacidade e a proteção de dados. Por que, então, mais uma lei foi editada? O motivo principal é por questão comercial. A Europa tem uma tecnologia, tem uma tradição de proteção de dados já de muitos anos. Desde a década de 70, alguns países europeus têm legislação já buscando proteger os dados de seus cidadãos, né? Mas em 2018, entrou em vigor a LGPD lá da Europa, unificando o tratamento de dados para todos os países europeus. E essa lei, ela estabeleceu parâmetros de negociação para essa transferência internacional de dados. Então, somente os países que tivessem legislações adequadas e no nível de proteção da LGPD europeia poderiam continuar comercializando com aquele continente. Então, esse foi um dos maiores motivos aí da edição da LGPD, tá certo? E aí, o que essa Lei Geral de Proteção de Dados ela é, né? Trocando em miúdos. Ela é uma lei, gente, que ela vem estabelecer todas as regras, os parâmetros que as pessoas, né, os agentes de tratamento de dado precisam observar a partir do momento em que eles coletam o dado, né? Não somente a coleta, mas o uso, o armazenamento, o compartilhamento e, inclusive, a exclusão desses dados pessoais de uma pessoa identificada ou identificável. Por que é importante dizer que a pessoa identificável, ela também é objeto de proteção da LGPD? Porque a gente vai ver daqui a pouco, os dados pessoais que nos identificam, nome, RG, CPF, eles são os dados mais evidentes que a gente consegue saber. Ah, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, esse aqui é beltrano. Só que é possível, às vezes, através de um cruzamento de dados indiretos, você identificar uma pessoa. Uma geolocalização, por exemplo, no celular. Eu me lembro quando eu era mais nova, logo que eles lançaram aquele Google Earth, né, que a gente percorria as cidades aí pelo Google e vira e mexe aparecia o rosto de uma pessoa, né? Tanto que depois o Google passou a borrar o rosto dessas pessoas nas imagens, justamente buscando preservar a identidade, né, a privacidade daquela pessoa. Então, a LGPD ela nada mais é do que a lei que vem proteger o titular de dados de uma empresa ou de uma pessoa que trate esses dados. Então, eu, Letícia, tenho direito, e vocês também todos, como pessoas físicas, nós temos direito a saber quem são as pessoas físicas, o médico, o advogado, o fisioterapeuta, o psicólogo, que tem acesso ao nosso dado, assim como as empresas públicas ou privadas, seja vocês atuando aí como agentes públicos, representando o município de São José dos Pinhais, ou seja, por exemplo, uma empresa de proteção de crédito, um banco, enfim. Todos nós somos titulares dos dados. E o grande objetivo da LGPD é que nós sejamos protegidos, e não os dados em si. Porque os dados em si, sem uma associação com uma pessoa, eles até têm algum valor, mas o valor de mercado dele é muito maior quando esse dado ele é identificado, quando ele é associado com alguma pessoa. Até porque é a partir daí, como eu falei, crimes vão ser praticados, padrões de comportamento e consumo vão ser analisados, e isso acaba nos expondo, né, gerando risco à nossa privacidade e, às vezes, até mesmo à nossa segurança. Então, a lei vem para estabelecer limites para que essa manipulação de dados ela não seja feita de forma desenfreada, né? E que exponha a gente, né? Imagina a gente ter o nosso endereço divulgado aí numa rede social. Olha o risco que a gente corre, né? Então, a LGPD, ela nasceu com essa preocupação de comércio, mas ela representa também um interesse legítimo de nós, enquanto titulares de dados, né? Porque a gente precisa se preocupar com essa privacidade aí que acaba sendo exposta. A segurança, a privacidade e a transparência no uso das informações pessoais, ela é o grande
fio que norteia a aplicação aí da LGPD. E isso é importante porque todas essas pessoas que tratam dados, como eu falei, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, essas pessoas, se utilizarem os dados sem observarem os requisitos presentes na LGPD, elas poderão ser responsabilizadas. E essa responsabilidade, ela vai desde uma auditoria, uma repreensão, uma advertência, até pagamento de multas muito altas. E aqui vale um parêntese que essa aplicação de multa pelo descumprimento das regras da LGPD, ela não se aplica aos órgãos públicos. Então, assim, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente vai ver já já, ela pode aplicar diversas sanções aos órgãos públicos, menos a aplicação de multa, né? E é importante essa preocupação da LGPD sobre a atuação dos atores, né, de tratamento de dados, que eles precisam estar o tempo todo documentando que eles estão cumprindo a lei. Quantas vezes por dia a gente abre um site na internet e tem aquele negócio lá chato pra caramba? Aceitar cookie, personalizar cookie. Isso é um exemplo de cumprimento da LGPD, tá? Então, assim, toda vez a gente precisa dar a nossa autorização. A LGPD, ela determina que o uso de dados ele precisa ser feito obedecendo a vários fundamentos. E quem tiver curiosidade pode acessar a lei, lá nos primeiros artigos tem todos esses fundamentos. O mais importante que eu quero destacar aqui para vocês é o da autodeterminação informativa. Por quê? Esse é o fundamento que diferencia, né, a Lei Geral de Proteção de Dados de outras leis. Porque, como eu falei para vocês anteriormente, o grande objetivo da LGPD é proteger o titular. E eu só vou conseguir ter o meu direito protegido na medida em que eu tiver acesso preciso a todos os dados que estão sendo coletados, por quem está sendo coletado e com qual finalidade. Para só então eu decidir se eu vou fornecer esses dados ou não. Guarda essa informação da autodeterminação informativa, e já, quando a gente entrar nos aspectos da saúde, a gente volta a falar sobre esse assunto. É importante também na LGPD a gente entender que alguns princípios, eles precisam ser observados para que o tratamento de dados ocorra de maneira legal. Não adianta simplesmente a instituição coletar esses dados simplesmente por coletar, como antigamente era feito. Antigamente não, até hoje se faz, né? Porque, querendo ou não, as empresas ainda não estão 100% adequadas à LGPD. Mas 3 princípios, né, são fundamentais aí para a gente entender se a aplicação da LGPD está sendo correta ou não. A finalidade, a adequação e a necessidade. Isso porque o titular de dados, ele precisa saber qual a finalidade daquele dado está sendo captado, né? E também para que ele possa compreender se aquela pessoa física ou jurídica que está colhendo esses dados, ela está tratando de maneira adequada e se essa coleta ela é de fato necessária, né? Então, quando a gente vê esses 3 princípios juntos, eles são, ao mesmo tempo, uma garantia para o titular de direitos e uma garantia para o agente de tratamento de dados, porque o agente de tratamento de dados que consegue agir com a finalidade, a adequação e a necessidade legais, ele consegue provar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que ele está cumprindo com o seu papel, né? E num eventual incidente de vazamento de dados, por exemplo, possivelmente a sua pena vai ser diminuída, justamente porque ele está, como eu disse no slide anterior, documentando todas as suas ações. E o poder público é um grande agente de tratamento de dados, né? Vocês aí na prática conseguem saber com muita mais propriedade do que eu a quantidade de volume de informações que vocês têm acesso todos os dias. Agora imagina essa coleta de dados sendo feita de forma desenfreada aí ao longo de todos esses anos, né? A LGPD, ela tem um capítulo dedicado especificamente para o tratamento de dados pelo poder público, né? E, diferentemente do que se espera, o poder público também precisa agir em conformidade com a LGPD. E a finalidade da coleta de dados pelo poder público, ela é uma finalidade diferente,
porque ela tem que estar respaldada pelo interesse público, e é preciso que o poder público ele se comprometa em usar aqueles dados em prol da própria população, né? A LGPD, resumidamente, é isso. Quem é que atua, né? Quem são os atores que a gente escuta falar aí da LGPD? O titular, que, como eu disse, somos nós, pessoas físicas, que estamos doando, né, entre aspas, né, que estamos fornecendo aí os nossos dados a todo momento. O operador é a pessoa ou empresa responsável pelo tratamento dos dados, que age em nome do controlador. O controlador, como a gente comentou lá atrás, é a pessoa física ou jurídica que vai coletar e ter acesso a esses dados e que vai decidir como esses dados serão tratados. O encarregado, que é um terceiro, é uma pessoa ou uma empresa que vai ficar responsável por coordenar as ações de adequação da LGPD no âmbito interno aí, seja da sociedade civil, seja dos profissionais autônomos, sejam aí dos órgãos públicos. E esse encarregado, além de controlar, né, e de mapear os riscos a que essa empresa ela está exposta, ele é o canal de comunicação com o titular dos dados e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Para ficar claro agora, vou dar um exemplo, porque falando assim, titular, operador, controlador, encarregado, as coisas ficam mais complicadas. Vamos começar do final. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados não é uma pessoa física, ela é um órgão, né, do Estado Federal, né, é um órgão ligado à Presidência da República, que tem uma diretoria, e essa diretoria é responsável por estabelecer os parâmetros de regulamentação e execução da LGPD, porque, embora a lei esteja em vigor, tem mais de 24 pontos que precisam ser regulamentados, então, assim, a lei não atingiu a sua eficácia plena. E essa autoridade nacional, ela vai fiscalizar o setor, né? Então, essa autoridade, ela fica em Brasília, ela é composta por uma diretoria, e essa autoridade vai poder dizer como que as ações de proteção de dados elas vão ocorrer, ela vai fiscalizar os setores, ela vai editar normas, portarias e etc. Agora vamos para o exemplo. Vocês aí, seja num atendimento no hospital ou numa unidade de atendimento básico, vocês recebem um paciente. O paciente, quando ele entra aí no espaço em que vocês trabalham, ele vai ser recepcionado, provavelmente ele vai ter o acesso a uma recepcionista que vai confirmar os dados, ou então ele vai ligar antecipadamente para a unidade básica de saúde, agendando um atendimento. E quem que fica responsável por tratar, né, por armazenar esses dados? O hospital ou a unidade de saúde. Então, o titular é o paciente, o operador é a recepcionista, é o serviço de telemarketing que vai fazer o atendimento, ou então a empresa de software que vai, por meio do aplicativo lá da vacina, né, alimentar aqueles dados e protegê-los nas nuvens, e o controlador vai ser o hospital, o responsável aí pela unidade básica de saúde, e o encarregado é uma figura que, embora de não obrigatoriedade no sistema público, deveria ser a pessoa que atuaria apenas exclusivamente olhando para os dados e entendendo como esses dados estão sendo utilizados. O encarregado, ele também é chamado de DPO, que é Data Protection Officer, que é nada mais do que o agente de proteção de dados. É como se fosse o gerente ali do tratamento de dados. E que tipos de dados, né? E antes da gente passar para os tipos de dados, aqui uma informação importante nessa questão do titular, que a LGPD, ela tem um capítulo específico para o tratamento de dados de crianças e adolescentes. Então, é preciso ter um tratamento aí de dados desses titulares ainda mais cuidadoso, né? O cuidado precisa ser redobrado, porque as crianças, elas têm uma proteção especial do Estado. Então, o consentimento, ele precisa ser obtido aí com muita clareza, né, por parte dos responsáveis ou das crianças e adolescentes que já tenham algum grau de discernimento, porque sim,
A lei coloca as crianças e os adolescentes como titulares de dados capazes de opinar sobre a concessão ou não, né, de autorização para que os dados deles sejam tratados. E aí, quais são os dados tutelados basicamente pela LGPD? Os dados pessoais, né, que aqueles que a gente consegue identificar uma pessoa por meio de nome, RG, CPF, endereço, telefone, um histórico de compras, um histórico de navegação, né, desde que esse histórico seja isolado, ele é um dado pessoal. Há alguns autores aí que têm estudado sobre a LGPD que colocam também os dados de saúde como dado pessoal. Eu, particularmente, entendo que os dados de saúde, principalmente os dados que são colocados no prontuário, eles são dados pessoais sensíveis, porque eles dizem respeito ao estado de saúde daquela pessoa, né? E dependendo daquilo que estiver sendo tratado, a pessoa ela fica muito mais exposta, né? E é preciso ter um cuidado muito grande ao se tratar, né, ao se manipular esses dados pessoais sensíveis. E a lei ela traz uma informação importante a respeito dos dados anonimizados. O que isso é importante para a gente? É importante porque vocês, como agentes públicos inseridos aí no órgão público, muitas das vezes vocês vão fazer uso de dados para elaborar uma política pública, para poder entender que tipo de necessidade determinada comunidade está tendo, ou para desenvolver uma pesquisa, e está tudo bem. Só que a divulgação dos dados das pessoas envolvidas nessas pesquisas, esses dados precisam estar anonimizados, né? Um exemplo de dado anonimizado são as conversas do WhatsApp, que geralmente a gente, quando começa uma conversa nova, aparece lá aquela informação, né, de criptografado de ponta a ponta. Então, a anonimização é submeter o dado a um processo, né, de descaracterização, de desvinculação do titular do dado para aquele dado. Então, o dado anonimizado é aquele que perdeu a possibilidade de ser associado a uma pessoa, ainda que a reversão da anonimização seja possível. Tá bem? Quais são as hipóteses de tratamento de dados pessoais? Ok, a gente já entendeu que a LGPD ela é a lei que vai proteger o titular de dados para que ele tenha a oportunidade de ter acesso aos dados e saber com que finalidade os seus dados estão sendo tratados. Mas, para que esses dados sejam tratados, é preciso que se observe hipóteses de concessão de autorização para tratamento de dados. A hipótese principal de tratamento de dados é o consentimento do titular. Agora, por exemplo, antes da gente começar a palestra, a Fernanda me mandou uma mensagem perguntando se eu estava de acordo com gravar a palestra. Eu disse que ok. Então, ela tem o meu consentimento. Isso está escrito. E isso supre qualquer outra necessidade para que os dados sejam tratados. Mas esse consentimento do titular, ele não pode ser um consentimento, ok, consinto. Não. Esse consentimento ele precisa ter uma finalidade atrelada. Qual foi a finalidade da gravação deste encontro? Oportunizar acesso ao conteúdo que está sendo aqui exposto aos outros servidores que não estão conosco aqui agora. Então, ela pediu o meu consentimento, me explicou para qual finalidade, está tudo certo. Mas não é só o consentimento que autoriza os agentes de tratamento, seja o controlador ou o operador, a fazerem o tratamento desses dados. Aqui eu trouxe as hipóteses que a lei traz para nós, né? Mas eu vou destacar 3 que são mais relacionadas à atuação de vocês no dia a dia, além, é claro, do consentimento do titular. Que essa, como eu falei, é a hipótese, né, magna em que todas as situações, o consentimento do titular, desde que ele seja livre, esclarecido e objetivo, ele vai ser uma hipótese legal. A administração pública, quando ela precisa executar políticas públicas, ela pode fazer o tratamento de dados sem ter o consentimento do titular. Lembra que eu falei lá atrás, né, agora há pouco, sobre essa frente de atuação da administração pública, né? Então, precisa-se ter um cuidado no tratamento desses dados. Uma outra hipótese também é em caso de proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou do terceiro.
Letícia, que diabo é isso? Acidente de trânsito. A pessoa está lá, foi atropelada, está inconsciente. Outra pessoa que está passando, vê aquela situação, chama o SAMU. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai procurar nos bolsos ou na bolsa daquela vítima, ver se tem um documento de identificação. Então, essa é uma situação que autoriza o acesso e tratamento de dados pessoais, novamente, sem o consentimento do titular. E a hipótese de tutela da saúde, né, para a realização de procedimentos por quaisquer profissionais de saúde no âmbito dos serviços da saúde ou por autoridade sanitária, é também uma hipótese que a lei autoriza de tratamento de dados. E aí é o que, na maioria dos casos, vocês verão aí na prática de vocês, né? Em que não necessariamente será possível obter o consentimento do titular, mas buscando tutelar o direito de saúde daquele paciente, vocês vão agir. Então, a equipe que faz a remoção lá dessa vítima do acidente, né? Se essa vítima não for identificada, essa vítima ela vai chegar no hospital, a gente não vai conseguir ter o consentimento do titular para realizar um procedimento ou uma manobra que seja necessária, e está tudo bem, porque se trata de uma hipótese de, ao mesmo tempo, de proteção da vida ou da integridade física desse paciente, tutelando o seu direito da saúde, que está garantido aí na nossa Constituição. Então, saibam que é possível tratar dados sem consentimento para executar políticas públicas, proteger a vida ou a integridade física e tutelar a saúde em procedimentos realizados por profissionais de saúde, no âmbito do serviço da saúde ou também de autoridade sanitária, por exemplo, Anvisa, ok? Passando agora já para a parte final da minha exposição, eu trago para vocês 9 dicas práticas de como vocês podem se adequar e garantir melhor a proteção de dados pessoais aí na saúde, nos locais em que vocês trabalham. A primeira dica, como eu disse anteriormente, a LGPD ela tem um capítulo específico sobre o tratamento de dados pessoais pelo poder público. E como eu já havia adiantado, esse tratamento ele precisa obrigatoriamente atender à finalidade pública e ao interesse público, né? Por quê? O poder público ele trata um volume absurdo de dados. Então, seria muito fácil, né, os agentes públicos comercializarem esses dados, colherem dados para poder alimentar e inflar bancos de dados cada vez maiores e poder negociar isso com farmacêuticas, com empresas de fornecimento de próteses, de órteses. Não que isso aconteça na prática, né? A gente aqui está só no campo das ideias, mas a lei ela tem essa preocupação, né, de que o gestor público ele sempre documente a coleta de dados e justifique com base na finalidade pública e no interesse público. E não somente isso, é preciso que o poder público demonstre que a coleta de dados ela está ocorrendo para que ele possa exercer as suas competências ou para que ele possa cumprir exigências legais. Um exemplo de exigência legal são as doenças de notificação compulsória, ou então agora na questão da pandemia, né, a notificação compulsória dos casos de Covid. Então, nessas situações, é possível tratar os dados pessoais. É óbvio que essa coleta de dados, ela precisa ser feita com base em segurança. Não dá para fazer isso à torta direita, né? E é preciso sempre lembrar de informar o titular de dados sobre aquela coleta de dados, sobre o tratamento desses dados, incluindo aí como esses dados vão ser processados, né? Como que eles vão ser armazenados e a finalidade desse dado. Vocês vejam que eu estou batendo nessa tecla do consentimento e da finalidade, gente, porque sem o consentimento ou uma hipótese legal de dispensa de consentimento e a finalidade de tratamento, essa coleta de dados ela vai ser ilegal. E as pessoas físicas ou jurídicas que coletarem esses dados de maneira ilegal, elas poderão ser responsabilizadas. É por isso que, embora a lei não preveja a existência de um encarregado, né, de um DPO, no serviço público, é interessante
que as unidades aí, os órgãos públicos de saúde, eles se organizem e indiquem uma pessoa para que possa ficar responsável por essa articulação interna, justamente para poder prevenir responsabilidades. Uma segunda dica aí na prática de vocês é que a própria LGPD, ela estabelece uma regra, né, de que os órgãos públicos, eles tenham um padrão para poder armazenar esses dados, né? Acho que seria o sonho de todos nós termos apenas um sistema que pudesse armazenar todos os dados e que esse único sistema fosse compartilhado aí com todos os órgãos públicos, de nível municipal, estadual ou federal, né? Quem sabe um dia a gente chega lá, mas até hoje é uma infinidade de sistemas que não garantem aí essa interoperabilidade e que acabam atrapalhando o compartilhamento de dados entre, por exemplo, secretarias de um município e também o acesso do titular de dados às suas informações, né? E vale aqui lembrar que enquanto essa interoperabilidade dos sistemas ela não acontece, né, é importante que cada órgão se certifique de garantir a segurança das suas armazenagens. Porque, repito, em caso de algum incidente de vazamento, esse órgão vai ser responsabilizado. E não somente o órgão, o agente ou o controlador também. E uma coisa que a lei coloca aqui para nós de forma clara: os bancos de dados públicos, eles não podem ser compartilhados com a iniciativa privada. Letícia, tem exceção? Tem exceção. Por exemplo, uma empresa privada que atua em nome do setor público, né? As parcerias público-privadas, quem ganha licitação, nesse caso é possível o compartilhamento de dados, mas essa não é a regra. E ainda que, na exceção, seja possível compartilhar o banco de dados público como empresa privada, esse compartilhamento vai precisar passar pelo quê? Pelo consentimento do titular, né, para que ele possa entender qual é a finalidade desse dado estar sendo passado e que esse compartilhamento de dados ele seja comunicado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A terceira dica aqui que eu trago para vocês é a respeito da coleta de dados para fins de política pública. Por que é preciso a gente ter cuidado com esse tipo de coleta? Porque a LGPD, ela veda coleta com fins discriminatórios. E é importante se ater a esse trecho da lei, justamente porque nos formulários, nas pesquisas, é preciso ter muito cuidado com as perguntas, como essas perguntas estão sendo formuladas, para que as respostas elas não tenham nenhum traço de discriminação. O Estado de São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo, Estado, agora eu estou em dúvida, eles têm uma lei que tem por objetivo melhorar as políticas públicas de minorias. Então, eles sempre fazem perguntas com relação ao tipo de cor de pele que as pessoas se identificam, a renda, tudo buscando traçar um perfil social daquela comunidade. Imagina se esses dados vazam. Essas pessoas elas podem ter problemas de discriminação a depender de onde que esses dados pessoais sejam, onde eles caiam, né? Então, é importante as políticas públicas serem elaboradas em conformidade com a LGPD, tendo esse cuidado de que os formulários não tenham conteúdo discriminatório, mas, principalmente, é importante que se tenha um cuidado com o armazenamento desses dados para evitar incidentes, né, com relação a esses dados. Dica de dia a dia: recepção do hospital ou posto de saúde. O que mais acontece? A gente chega em qualquer consultório médico, né, em consulta ou em laboratórios, e os profissionais falam: fulano, qual que é o seu nome? Aí você fala RG, você fala alto e bom som para todo mundo que está ali escutar, né? Então, um cuidado que a gente pode ter é buscar coletar esses dados de forma privada. Ah, Letícia, mas não dá para fazer isso no serviço público. Eu concordo, às vezes é complicado mesmo. Então, vamos usar um formulário impresso, porque aí você
entrega esse papel para aquele titular de dados, ele preenche e somente a pessoa ali da recepção vai ter acesso àquele dado, né? Porque não é difícil, gente, alguém estar ali de má fé, ouvindo aqueles dados e etc. Lembrando sempre de colher o consentimento e de informar a finalidade do uso, tá certo? E aí até coloquei aqui uma observação. Essas mudanças de dia a dia, elas são importantes e para isso é preciso capacitar as equipes de atendimento, né, demonstrando para elas aí a necessidade de seguir a LGPD, né, e o porquê de seguir a LGPD, porque isso pode ter punição, inclusive para aquele operador, né, inclusive para a recepcionista do hospital, por exemplo. Obter consentimento do usuário para abertura de prontuário médico é cumprir a LGPD. Mas como assim, Letícia? O prontuário médico é uma exigência. A gente não tem como fugir de fazer o prontuário médico. Eu, como médico, preciso fazer o prontuário. A equipe de enfermagem precisa registrar. Todo mundo precisa registrar. Sim, é isso mesmo. Mas o prontuário médico, como eu falei para vocês, ele é um dado pessoal sensível. E sendo um dado pessoal sensível, o titular, ele precisa concordar, ele precisa consentir com o armazenamento daqueles dados, seja em meio físico ou eletrônico. Se o paciente recusar, como que faz? Você vai alertar ele que existem determinados tipos de serviços que, para serem executados, eles precisam daquele consentimento. Então, com muita clareza, explique ao paciente o porquê de se registrar tudo no prontuário, né, demonstrando a ele que aquilo é uma garantia, inclusive, para ele, né, para que ele tenha registrado aquilo que foi feito durante o prontuário médico, durante o tratamento dele, né, desculpa. Então, é um histórico de saúde que ele tem. O acesso ao prontuário é outra preocupação que a gente precisa ter no dia a dia, né, porque é preciso garantir que apenas os profissionais que de fato precisam registrar alguma coisa naquele prontuário ou entender a evolução do paciente tenham acesso àquele documento. Porque, como eu disse, é um dado pessoal sensível. E se vazar, a gente vai ter responsabilização, novamente, do órgão e do agente de tratamento de dado que expôs aquele dado indevidamente. Como que a gente faz isso? Se for um prontuário eletrônico, o sistema pode ter, né, pode contar aí com o controle de acesso com login e senha. Se for um prontuário físico, a gente precisa garantir que quem tem acesso ao armazenamento desses prontuários seja uma pessoa qualificada e que ela tenha o preparo ali para poder manusear aqueles documentos de forma segura. Lembrando que os prontuários precisam ser guardados por até 21 anos, né? Por até 20 anos, desculpa, e que os prontuários eletrônicos, eles precisam estar associados a softwares certificados, ou seja, empresas que tenham comprovação aí, né, de que atuam de acordo com a LGPD. E, finalmente, é importante aqui nessa parte final, ter um sistema de segurança de informação que vai proteger esse banco de dados e garantir a privacidade do paciente. Ah, Letícia, mas isso é muito difícil. Sim, é muito difícil, principalmente porque cada serviço do SUS, em cada âmbito aí de atuação, tem autonomia para poder desenvolver seus próprios documentos. A gente ainda não tem uma política nacional de segurança de dados de saúde, o que deixa tudo muito solto, sem diretriz, cabendo aí a cada órgão estabelecer os procedimentos de segurança de informação, de revisão de contratos, de formulários, de termos, né? Então, a gente fica tudo muito solto. E isso acaba gerando uma insegurança. A própria ausência de uma diretriz oficial da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como eu falei anteriormente, ela deixa todo mundo aí no escuro, à deriva, porque tem vários pontos da lei que precisam ser regulamentados. E é óbvio, né, a parte mais importante que impede os serviços de saúde de ter uma adequação total à LGPD é a limitação de recursos, gente, porque tudo em se tratando de LGPD é muito caro, né? E isso aí acaba atrapalhando o dia a dia dos órgãos públicos. E, por fim, como eu falei anteriormente, sempre que possível, é interessante que os órgãos tenham um encarregado de dados, tenha uma pessoa que vai encabeçar a adequação interna,
nos limites orçamentários, dentro dos recursos que são possíveis, ainda que esse encarregado de dados não seja uma figura de presença obrigatória aí pela Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito dos poderes públicos. Deixo aqui os meus canais de contatos para vocês. Caso eu não consiga responder todas as dúvidas agora, eu estou à disposição. E é isso. Letícia, agradecemos imensamente, né, a sua fala. Estamos todos encantados, porque é uma temática, até quando nós discutimos aqui, é uma temática que todos nós temos interesse, né? Porque realmente é algo que se tem falado bastante, e como você já iniciou a tua palestra, né, dizendo que essa questão, né, de ser supervisionado e a questão dessa rede, então, todos nós temos realmente muito interesse, muita curiosidade com relação a essa temática, né? E em vários momentos também aqui no município nós temos o Comitê de Ética, e nós trabalhamos muito essa questão do termo de consentimento, desse cuidado com relação à proteção, né, dos participantes. Então, aqui nós temos tentado realmente ter todo esse cuidado e estudar bastante para que nós tenhamos essa proteção realmente do que é do participante de pesquisa, né? E em vários momentos aqui também, né, até aqui no chat tem algumas perguntas, porque a questão do prontuário eu acho que é realmente aquilo que mais traz dúvidas. Maior dor, né? Exatamente, né? Principalmente aqui, né, para nós da saúde, é algo que traz muitas dúvidas. Então, eu vou iniciar aqui com uma pergunta, né? Uhum. Deixa eu só ver que subiu aqui mais uma pergunta. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, Letícia, uma dúvida que talvez abranja outras questões, mas quando temos algum paciente com diagnóstico sigiloso, nós podemos evoluir, escrever o nome da patologia mesmo no prontuário? Porque caso o paciente vá a óbito e a família solicite o prontuário, terá escrito um diagnóstico que só cabe ao paciente abrir. Como que funciona essa questão? Esse é um dado que não entraria no consentimento, certo? Errado. Todos os dados, eles entram nessa questão de consentimento. E até bem pouco tempo eu lidei com uma situação específica sobre essa questão de doença sigilosa, né? Era um paciente com HIV e ele não gostaria de ter isso revelado para sua família. E aí é um cuidado que os médicos podem ter quando eles estiverem elaborando o prontuário e os termos de consentimento, é perguntar ao paciente se, em caso de falecimento, ele pode compartilhar o prontuário em sua totalidade com seus familiares ou não. E essa é uma informação que pode ser registrada assim, de forma simples, não tem muita formalidade, não. Então, assim, diante de uma doença sigilosa, pergunte ao paciente, posso registrar isso no prontuário dessa forma, para que a sua família tenha acesso depois ou não? E aí, quem fez a pergunta foi a Isabela, né? E a Isabela, você pode colocar, às vezes, o CID para ficar um pouco menos explícito, né? Qual é aquele diagnóstico, e fazer essa consulta ao paciente. E aí você pode registrar essa informação no prontuário e, eventualmente, caso ele venha a falecer, o serviço de saúde, quando receber a solicitação aí de fornecimento de prontuário, ele faz um recorte nessa parte aí do prontuário, sem problema algum. Perfeito. O Hamilton traz a seguinte pergunta: qual melhor conduta quanto à exigência de formulário impresso com o CID-10 em receitas e solicitações administrativas de medicamentos? Alguns protocolos de atendimento somente são realizados com o CID da doença. Por exemplo, medicamentos fornecidos pelo governo do estado do Paraná. César. Bom, eu não sei se eu entendi a pergunta de forma correta, Hamilton, mas eu acho que assim, a dúvida é colocar o CID nos documentos, mesmo a gente sabendo que a colocação do CID ela não é obrigatória para nada. Acho que se for isso, você escreve aí no chat, você fica à vontade. Mas a inserção do CID no formulário, ela precisa estar acompanhada de consentimento do paciente. Então, sim, tem alguns consultórios médicos e alguns serviços de saúde que eles, ao final do atestado ou do formulário de solicitação, eles já têm um campo preenchido para que o paciente possa falar consinto com a inclusão do CID, etc.
E aí, alguns têm até um lugarzinho para o paciente assinar. Se o formulário não tiver esse campo, né, fica até uma sugestão de fazer um documento com esse sentido, pode providenciar um carimbo ou algum formulário, assim, algum textinho bem simples para ser colocado no prontuário, informando que o CID foi colocado com autorização do paciente e que foi explicado a ele o porquê de se colocar esse CID. No caso aí, né, uma exigência de fornecimento de medicamento pelo governo. Se não for isso, Hamilton, você escreve aí melhor que depois eu elaboro. Vamos aguardar aqui então, né? Ele escreve no chat ali. Nós temos também uma pergunta da Denilson. Na sua opinião, no cenário brasileiro, quais as dificuldades para a interoperabilidade dos sistemas de informação em saúde? Isso eu até mais ou menos falei do meio para o final, né? A gente tem uma dificuldade. Por quê? Primeiro que a gente não tem uma diretriz nacional sobre o uso de sistema. Segundo, porque a gente tem uma infinidade de sistemas. Até compartilhando com vocês, quando eu estava preparando aqui a apresentação, eu localizei um documento do Ministério Público, justamente falando sobre essas dificuldades práticas, né, da LGPD ser concretizada no âmbito do SUS. E, gente, sem sacanagem, uma folha 4 inteira de nome de sistemas. Um sistema de notificação de doença XYZ, o outro para outro. Então, assim, ao invés de ter um sistema único de notificação de doença compulsória, vai ter um para cada tipo de doença. Aí, quando você vê imunização, vai ter um para cada tipo de doença. Para registro de paciente, para registro de prontuário. Nossa, então, assim, a maior dificuldade que eu vejo é essa. É a existência de muitos sistemas e que, como não há uma preocupação de que esses sistemas conversem entre si, esse tráfego de dados ele fica muito difícil. E, junto dessa quantidade de sistemas, a falta de uma diretriz nacional. Né? Preparando aqui, eu também pesquisei, procurei ver se tinha alguma diretriz do Ministério da Saúde, da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e não tem nada, nós estamos a pé, não tem nada. Então, assim, os municípios e os estados é que vão ter que se mexer para poder buscar uniformizar pelo menos esse tratamento de dados dentro de casa. Porque do âmbito federal a gente não tem, não sabe quanto é que isso vai ter, né? Ok. Nós temos também uma pergunta aqui da Janaína. Realiza no sistema do Estado cadastros para internamentos psiquiátricos. Como digitadora, posso acrescentar informações solicitadas pelo regulador estadual, retirando os dados do histórico no prontuário eletrônico, ou eu devo pedir que o solicitante complete essas informações? Jana, quais seriam essas informações solicitadas aí pelo regulador estadual, né? Ficou assim um pouco vago para eu poder te responder. Mas, a princípio, esse cadastro que você faz, ele vai ser feito com base nas informações passadas pelo titular de dados. É preciso que tenha uma adequação para inserir outras informações de outros órgãos, e aí que isso seja, e para que essa inclusão por outros órgãos aconteça, que o titular de dados ele saiba que isso vai acontecer, e que vai ser tudo ali inserido dentro do seu prontuário. Tá? Então, assim, tem que colher o consentimento do titular, informando para ele quais são as finalidades, né? E que alternativamente pode ser necessário ter aí um cruzamento de dados com essas informações solicitadas pelo regulador. Mas depois, se você quiser, você me explica melhor essa situação que eu te ajudo. Aí nós temos aqui, né, da Nívia, eu acho, não sei se acho que é TCLE, que ela quis dizer. Isso. Né, em centro cirúrgico, pode não ser obrigatório em caso de risco da integridade física, no caso de urgência. Tem dificuldades com os médicos em preencher, pois eles alegam emergência, nesse caso seria uma urgência. Pois é, Nívia, até em termos legislativos a gente tem uma dificuldade e uma divergência de significado do que é urgência e emergência, né? Então, acho que para facilitar aí o seu trabalho, basta a gente pensar num risco aí à vida ou à integridade física. Vamos pensar de forma mais genérica nessa situação
dispensa aí o TCLE. Tirando essas situações, o TCLE é obrigatório. E o que você pode fazer? Solicitar aí ao médico ou à equipe médica que faça a evolução no prontuário, justificando o porquê do TCLE estar ausente. E aí essa justificativa ela precisa ser plausível. Por quê? Porque depois vai ser o serviço de saúde e, eventualmente, o médico que serão responsabilizados por essa falta de consentimento. Porque o paciente, depois, ele pode não concordar com algum procedimento que tenha sido feito, e se não for uma situação de risco à vida ou à integridade física? Como é que fica? Né? Então, assim, no âmbito aí da saúde, o médico, o enfermeiro, o profissional de saúde em geral que age em nome do Estado, ele não pode ser processado diretamente pelo paciente. O paciente ele vai primeiro processar o órgão público e depois, se o órgão público for condenado, o órgão público vai poder exercer o direito de regresso contra o profissional, seja numa ação ou num processo administrativo. Doutora Letícia, aí aqui o Hamilton, ele reforça aqui então, né, ele trouxe mais informações, dizendo que então a CESA só fornece medicamentos se estiver com o CID. Se não tiver, não temos como atender. Sim, então acho que eu consegui entender mais ou menos a sua dúvida, Hamilton. Então, busque se resguardar, colocando esse consentimento aí do paciente, né, de que ele está ciente de que o fornecimento de medicamentos só vai acontecer por uma exigência do Estado de que seja aposto o CID aí no formulário, que aí você se resguarda. E a Janaína também acrescentou, né, que as informações, então, com relação ao internamento psiquiátrico, seria se o paciente tem comorbidades, algumas questões de comportamento, né, nesse sentido de acréscimo, com relação à busca no prontuário eletrônico. Então, essas informações, elas podem ser colocadas num formulário que o próprio paciente pode preencher. Então, se a gente conseguir ter esse consentimento direto do paciente, melhor. Agora, se essas informações já estiverem em algum prontuário de atendimento anterior do paciente, né, que isso esteja em algum banco de dados, a gente consegue justificar a coleta até com base naquelas hipóteses que eu havia mencionado de exceção, né, de tutela da saúde. Então, é possível sim, mas prioritariamente a gente deve buscar sempre o consentimento direto do paciente. Eu acho que até reforça aqui, Letícia, tinha uma pergunta que não está no chat, mas nós recebemos aqui, que é em relação, poderia comentar um pouco sobre o compartilhamento de informações dos prontuários por profissionais de saúde, sem a autorização do paciente? Quais seriam essas implicações, penalidades? Acho que vem ao encontro, né, dessa discussão. Sim, com certeza. É um risco muito grande essa troca de informações aí de prontuários de forma... como que eu vou colocar? É muito perigoso, né? Fazer essa troca de prontuários aí sem que tenha um filtro, sem que tenha uma finalidade específica. Por quê? Se o titular de dados ele ficar sabendo desse compartilhamento de dados sem que ele tenha consentimento, ele vai poder solicitar uma reparação, porque a LGPD ela vem proteger não somente os dados que são vazados, mas qualquer potencial de vazamento que venha gerar dano ao titular, isso também pode gerar uma responsabilização. Então, como eu falei lá atrás, o consentimento ele é a parte mais importante do tratamento de dados. E uma coisa importante que eu acabei não mencionando é que para cada tratamento de dados é preciso de um consentimento específico. Então eu vou tratar o dado aqui para poder dar entrada no paciente, um consentimento. Eu vou tratar o dado para poder prescrever uma medicação e fazer um diagnóstico, outro consentimento. Então, para cada situação, precisa de um consentimento com uma finalidade específica. E nesse caso de compartilhamento de dados entre várias pessoas, se isso não estiver sendo bem esclarecido para o titular de dados, o profissional ele pode ser responsabilizado. E aí vai até uma dica, né, para gestores aí de saúde que estejam aqui acompanhando com a gente. Vale a pena, no termo de consentimento aí de compartilhamento de dados,
colocar uma informação de que, eventualmente, aqueles dados podem ser compartilhados com empresas, né, com entidades que fazem parte ali do mesmo setor. Então, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde, ela vai abranger todas as unidades de atendimento. Mas, eventualmente, como a Janaína comentou, vai ser preciso compartilhar isso com um regulador do Estado, com a Secretaria Estadual de Saúde. Então, já coloca em um único documento esse consentimento. Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Porque a Márcia e a Fernanda, elas travaram aqui para mim. Alguém pode me ajudar aqui no chat, dando um ok? Então, sim? Ah, então tá. Então foi a internet delas. Eu não sei se eu continuo aqui as perguntas. Acho que tem mais uma aqui, da Isabela. Em casos de autorizações verbais por parte do paciente, em que ele autoriza algum procedimento ou descreve algo em prontuário, a nossa evolução descrevendo a fala do paciente já é o suficiente ou precisamos solicitar que o paciente assine algo? Sim, Isabela, a autorização verbal ela é válida. A gente deve priorizar a coleta de consentimento por escrito, mas se você conseguiu explicar e o paciente conseguiu entender de forma clara e objetiva o que é que vai estar acontecendo durante aquele procedimento e que ele tirou todas as dúvidas, é possível que você registre aí no prontuário como que foi feito esse esclarecimento verbal. Mas reforço, o ideal é que seja por escrito. Gente, vocês deram uma travada aí, eu meio que assumi, tá? Muito obrigada, Letícia, porque como é na rede, daí acaba, a gente cai todo mundo junto. Pois Muito é. obrigada, né, por ter dado continuidade. Tem uma última pergunta só aqui que nós recebemos, porque como com a pandemia, a questão do teleatendimento, né, as teleconsultas, elas acabaram acontecendo, como ficaria essa gravação de consultas? Ela é legal? Ela entraria também nessa questão de ter um termo de consentimento do paciente, né? Essa questão realmente legal. Até fazendo um gancho aí na pergunta da Isabela, na telemedicina é importante até que se grave a consulta, mas é preciso ter um cuidado como essa consulta vai ser armazenada, porque senão a gente entra no problema de vazamento, de exposição de dados, etc., né? E aí uma coisa que eu oriento os meus clientes médicos é que no começo do atendimento, do teleatendimento, que eles falem, fulano, essa consulta ela vai ser gravada e armazenada na plataforma XYZ. Você concorda em fazer a gravação e tudo mais? Concordo, beleza. Porque aí você já tem ali a formalização de que você está consultando e que você está obtendo o consentimento do seu paciente, sem problema algum. Mas desde que tenha uma plataforma, né, adequada para poder armazenar e proteger essa consulta. Porque vocês pensam, se um prontuário já expõe o paciente, imagina uma gravação de uma consulta. Né? Se tratar, às vezes, de uma doença que a pessoa não quer que seja divulgada, fica mais complicado ainda. Tanto que a gente desaconselha as consultas realizadas aí pelo WhatsApp. Porque por mais que tenha essa criptografia, o sistema de segurança ele é falho, né? Então, tem alguns sistemas aí que garantem uma segurança melhor. E também aqui concomitante essa questão dos pacientes, né, e consultas, enfim, também trouxeram essa questão, né, para que seja reforçada também aqui essa questão, como a gente tem rede social, nós temos o costume muito de fotografar programas, né, às vezes a conduta, a atividade educativa realizada, né, no serviço, e essa questão da divulgação da imagem dos pacientes, sabe, da comunidade. Então, se a doutora também pudesse falar um pouquinho para nós? Sobre captação de uso, para uso de imagem, né, e de voz, o ideal é que a gente tenha também um consentimento individualizado. Então, assim, eu não sei como que acontece aí na prática de vocês do dia a dia. Se é alguma ação específica com alguma comunidade, ou se é uma captação de uma imagem, às vezes, num atendimento, para um vídeo institucional, alguma coisa assim, mas
é importante sempre informar as pessoas que vão ser gravadas para que elas possam concordar ou não com aquela gravação. Porque, principalmente, se essa gravação envolver criança e adolescente. Porque, para crianças e adolescentes, os direitos delas, eles podem ser exercidos a qualquer momento pelos seus responsáveis, mas essas crianças, quando completam 18 anos, né, elas passam a ter a capacidade civil plena, e aí elas podem agir por conta própria. Então, às vezes, uma gravação que foi feita há 15, 20 anos, que ninguém nem lembra mais, se às vezes ela for reproduzida novamente, a pessoa vai falar assim, ué, mas essa daí sou eu não dei autorização para nada, né? Então, é possível gravar, mas vamos ter essa preocupação de obter o consentimento para uso de imagem e de voz, tá bom? E só a Cristiane colocou aqui, né, ainda reforçando, né, a questão anterior, mas alguns serviços recomendam que não se utilize mais o papel, né, o prontuário físico. Isso, que situações não podem não faltar a autorização por escrito, o prontuário de papel. Que situações não podem faltar autorização por escrito? Bom, a princípio, todas as autorizações elas podem ser feitas em meio digital. A gente tem plataformas de assinatura digital, só que isso não é uma realidade no dia a dia, né? Principalmente no serviço público, a gente sabe das dificuldades. Então, ainda que o prontuário seja registrado eletronicamente, os termos de consentimento, seja para tratamento de dados ou termo de consentimento para realização de procedimento, é importante que a gente obtenha aí o consentimento por escrito do paciente. E aí, esse tipo de formulário seria interessante a gente ter ele por escrito, que aí a gente coloca ali todas as informações podem ser digitalizadas, mas a assinatura seria legal que a gente tivesse ela de maneira física, né? Apesar do que a gente já tem possibilidade de assinatura digital, inclusive tem algumas plataformas de assinatura gratuita, né? Mas não é uma situação fácil da gente lidar no dia a dia, até por questão de tecnologia mesmo. Então, assim, os termos, em geral, seria o ideal mesmo que eles fossem impressos. Quero agradecer a oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Como eu falei, é um desafio grande falar de LGPD em pouco tempo, e eu busquei dar uma pincelada nos principais aspectos aí para poder facilitar o entendimento e o dia a dia, porque é muita dúvida que a gente tem. E reforço aqui que eu estou à disposição para que a gente possa marcar, às vezes, um próximo encontro de perguntas, né, para sanear mesmo as dúvidas do dia a dia, como foi agora na parte final, que agora a turma já está uma noção melhor, né, dos princípios e de como que a LGPD funciona. Acho que a gente consegue avançar mais nessa questão prática. E muito obrigada.